Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bem-vindo à Canção Nova. Bem-vindo ao Santuário do Pai das Misericórdias. Bem-vindo a mim também, né? Tanto tempo. E ainda volto para a pregação na quinta-feira de adoração com uma das cantoras da Canção Nova, que eu sempre digo para a Salete que eu sou o quarto fã dela. Primeiro vem o marido dela, que é o Marcelo. Depois vem a Ferreirinha, a filha dela. Depois o Lucas. E depois sou eu. É óbvio, né? É uma alegria enorme estar com vocês aqui, nesse tempo profundo de apelo à conversão. Eu acolho você que está aqui no Santuário Pai das Misericórdias, você que está em casa e que me assiste. Tem uma pessoa muito especial que eu conheci esse final de semana em Erechim, no Rio Grande do Sul, que é o seu Henrique, que daqui a alguns dias ele vai fazer 90 anos. Uma pessoa lúcida, com um corpo 100% bom. E a esposa dele, né, Dona Ivanilde, aí eu falei assim, olha, quinta-feira eu vou pregar e o senhor tem um trato comigo. O primeiro é que a gente tem que se converter porque nós estamos na quaresma. E segundo, que o senhor tem que rezar por mim. E sempre que o senhor lembrar de mim, rezar por mim. Por que eu estou fazendo esta introdução? Porque a palavra que nós vamos trabalhar nesta manhã, e vamos trabalhar também na parte da tarde, vem dizer daquele paralítico que estava na piscina de Betesda. E ele tem uma frase que é isso que nós vamos nos deter. Chega um momento, nós vamos ler o texto sagrado, porém já estou fazendo a introdução. Chega um momento que ele fala para Jesus assim, eu não tenho ninguém. E essa palavra tem que nos provocar a dar uma resposta diferente. E quando a Salete estava rezando, conduzindo, junto com o Ministério de Música, junto com a Lilian, cantando, eu estava a todo momento repetindo, Senhor, eu tenho você. Senhor, eu tenho a minha família. Senhor, eu tenho os meus irmãos. Senhor, a Canção Nova tem um ministério de música. Senhor, a Canção Nova tem pessoas que ajudam. Senhor, a Canção Nova tem pessoas que vêm aqui e querem rezar. Ao contrário do que esse paralítico responde para Jesus. Senhor, eu não tenho ninguém. Então nós iniciamos a nossa quinta-feira de adoração dando essa resposta. E a primeira resposta é a Jesus. Repita junto comigo, Senhor Jesus, eu tenho o Senhor. Senhor Jesus, eu tenho a igreja. Eu tenho o magistério. Eu tenho a Virgem Maria. Eu tenho a missa. Eu não estou só, Senhor. Vamos então para o texto sagrado. Pegue comigo Evangelho de São João, capítulo 5. Se você está sem a Bíblia, você tem a oportunidade de comprar a sua Bíblia na loja. Porque também um pedido do Santo Padre é que nós voltemos a usar a Bíblia. É um pedido do Santo Padre a todos nós cristãos, direcionado especificamente para nós católicos. Voltemos a tomar a Bíblia na mão. Eu aprendi a andar com a Bíblia na mão com os meus pais. Minha mãe faleceu ano passado. Por sinal, com a graça de Deus e com muita saudade dela, estou pregando hoje com a Bíblia dela. Porque quando ela faleceu, eu estava lá no Mato Grosso do Sul, e aí eu falei com a minha irmã Thaís, e falei com meu pai também, pai, eu vou levar a Bíblia da mãe comigo, né? Filho missionário, mãe rezadeira, né? Então eu aprendi desde pequeno com os meus pais e com a minha mãe a carregar a palavra de Deus.
Porém, a sociedade foi tirando esse bom hábito de todos nós. Se nós lembrarmos, quando nós íamos no nosso grupo de oração, a gente tinha a nossa bolsinha, e dentro da nossa bolsinha estava lá o nosso terço, a nossa Bíblia, o nosso caderninho de anotação, o nosso livrinho de oração. Meus irmãos, tudo que eu estou falando é uma provocação para nós refletirmos a palavra de hoje. É não dar a resposta, Senhor, não tenho ninguém. Pelo contrário, Senhor, eu tenho. Eu tenho as ferramentas, eu tenho a graça, eu tenho o magistério, eu tenho grupos cristãos, grupos católicos que nos conduz a Ti, Senhor. Vamos pegar, então, na nossa Bíblia, volta a dar o recado, se você está sem a sua Bíblia, por favor, compre-a, para na parte da tarde você participar com o texto sagrado. João capítulo 5, versículo 1. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu até Jerusalém. Paramos aqui no primeiro versículo. Por que está dizendo e depois disso? Porque antes deste capítulo, Jesus realiza uma segunda cura dentro do seu ministério. Se a gente voltar rapidamente, não é o texto que nós vamos trabalhar, porém vamos voltar. É a cura do filho do oficial, que chega até Jesus e fala, o meu filho está morto. Desça, visita o meu filho, porque o meu filho está morto. E Jesus fala para este oficial, teu filho está passando bem. Veja bem, a partir de uma situação de saúde do filho, ele vai até Jesus. O oficial não está sozinho. Eu estou insistindo nesta reflexão antes do texto sagrado. Por quê? Porque nós vamos nos aprofundar. E porque nós estamos no tempo de se aprofundar. A quaresma é um chamado que a igreja faz a cada um de nós para a conversão. Por exemplo, passa o ano inteiro. Então nós estamos na churrascada, nós estamos e comes e bebes, aquela coisa toda. Porém a igreja, na sua infinita misericórdia, fala, por 40 dias, olha aqui, quaresma, por 40 dias, eu convido você a não falar besteira. Por 40 dias, se você está muito goloso, eu convido você a fazer uma reflexão e diminuir a quantidade da sua comida. Se você está numa agitação todo dia, a igreja, nesses 40 dias, te convida você a caminhar um pouco mais lento, a você refletir as coisas. É um apelo à conversão. João capítulo 5, versículo 1. Vamos ler em seguida até o versículo 7. Depois disso, deste milagre que Jesus realiza, do filho do oficial romano, Jesus subiu a Jerusalém. Então ele estava na Galileia, tá? Estava na Galileia. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos estavam ali um grande número de enfermos, de cegos, de coxos, de paralíticos, que esperavam um momento da água borbulhar. Pois, de tempos em tempos, de vez em quando, o anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo. Havia 38 anos. Vendo-o deitado
E sabendo que já havia um tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, já outro desceu antes de mim. Vamos então olhar essa situação de vida e de morte. Quando no início, lá, há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Num dado histórico, Betesda era o lugar de Serapis, um deus curandeiro. Era assim lá, naquela época. Eles ainda não tinham conhecido Jesus, então tinha vários deuses para eles. E essa piscina, lá na porta das ovelhas, ficavam esses coxos, esses doentes. Então, aqui um pouco do nosso contexto histórico da palavra, para a gente entrar a fundo ali. A porta das ovelhas em Jerusalém, para a gente ter uma noção geográfica, ela era como se fosse a porta dos fundos, porque tinha a entrada da cidade de Jerusalém. E tem até hoje lá. Porém, a porta das ovelhas era a porta dos fundos. Ali as pessoas não tinham quem estava ali, ninguém sabia. Por isso que lá estavam os paralíticos, os coxos, os enfermos, os doentes. E olha que interessante, Jesus, vindo da Galileia, após o seu segundo milagre, ele decide entrar pela porta dos fundos. A porta dos fundos é a porta onde não tem valor para nada. A porta dos fundos para eles lá, não vai levar em nenhum lugar, está entendendo, Tocadinho? Não vai te levar em nenhum lugar. E é isso aqui. A porta das ovelhas, no texto sagrado, na parte geográfica de Jerusalém, Jesus vindo da Galileia, entra por essa porta, aonde ali estavam os doentes, os paralíticos, a morte estava ali na porta dos fundos. Então, olha só o que o texto sagrado vem dizer. Em Betsaida, que tem 5 pórticos, nestes pórticos jaziam um grande número de enfermos, coxos, paralíticos, e que esperavam o movimento das águas. Versículo 4. Na tradução da Bíblia Ave Maria está dizendo de tempos em tempos. De vez em quando. De vez em quando. Olha aqui a ficção. De vez em quando, o anjo do Senhor descia, as águas se movimentavam. Quem estava doente entrava primeiro após a movimentação das águas, era curado de toda e qualquer doença. Na sociedade atual, tem muita gente vivendo do de vez em quando. De vez em quando, eu vou lá na missa. De vez em quando, eu rezo. Quando dá, eu me lembro. Existe um grande escritor que ele escreveu um livro que se chama A Sociedade do Espetáculo. E essa literatura dele é prêmio Nobel, viu? Esse escritor, Mário Vargas, ele tem prêmio Nobel de literatura.
E ele escreve esse livro e diz assim: a sociedade atual está vivendo uma sociedade de espetáculo. Com o avanço da tecnologia, então a pessoa vai lá, num restaurante, por uma situação emocional daquele garçom. Talvez o filho está doente, talvez a mãe tenha morrido, talvez um parente está à beira da morte. E aí, essa sociedade do espetáculo, tal pessoa vai lá no restaurante, e o garçom não consegue atender bem a pessoa, porque ele está com a cabeça com muitas coisas. E aí a pessoa vai no restaurante, come, e ela pega o celular dela e escreve assim: não vá no restaurante tal porque o atendimento é péssimo. Umberto Eco, um filósofo italiano, escreveu assim: a internet deu força para os ignorantes. Porque hoje, por causa da tecnologia, eu me sinto no direito de ser repórter. Porque ele vê uma coisinha pela metade, ele lê pela metade uma situação, nem vai em profundidade, e escreve lá no Instagram, no Twitter, em qualquer outra coisa, outra mídia. Porque a Amazônia está pegando fogo por inteiro. E aí a gente começa a ver na internet fotos de animais queimados. Aí não vai a fundo. Está vendo aqui o que está acontecendo na Amazônia? Aí era um urso panda. Só que o urso panda não está na Amazônia. Porém, foi divulgado como se a Amazônia estivesse pegando fogo e o urso panda está morrendo. A pessoa não consegue ver. A pessoa está vivendo do superficial. A pessoa, de vez em quando, ela lê alguma coisa. De vez em quando, ela reza. Eu estou tentando trazer o texto sagrado para a nossa atualidade hoje. Porque o que o paralítico estava dizendo? Pois, de tempos em tempos, o anjo do Senhor desce nessa água. De tempos em tempos, aquela minha medalhinha eu coloco no bolso, porque aquela medalhinha me traz bênção. É uma vida de tanta ficção e de tanta superficialidade que nós perdemos a visão do Senhor. Então aí, quando um parente seu fica doente, você vai lembrar de rezar. Ou se esse seu parente morreu, você vai praguejar o Senhor. Ou de situação em situação fala assim: nossa, mas lá no Vaticano a igreja é cheia de ouro e tanta gente está passando fome no mundo. Você sabia que a primeira Cáritas, qualquer catástrofe no mundo que aconteça, o primeiro a ajudar é o Vaticano? O primeiro a mobilizar qualquer coisa para ajudar as pessoas daquela catástrofe é o Vaticano? Porém, nós estamos como esse coxo, esse doente, que a gente insiste em ficar na porta dos fundos, aonde é a porta da morte, e dá a resposta para o Senhor. Do quê? Senhor, eu estou sozinho. Eu não tenho ninguém. Essa passagem aqui, do capítulo 5 de São João, ela faz um contraponto em Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Não vou pegar a passagem para a gente se deter nesse texto. Mas o que diz Marcos capítulo 2, de 1 a 12? Lembra do paralítico? Tinha tanta gente que o grupo de amigos desse paralítico
sobe em cima da casa e desce o paralítico numa corda, porque Jesus está dentro da casa. Lembra dessa passagem? Então, esse texto bíblico faz um contraponto com Marcos. Por quê? O que diz aqui? Olha só. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. Se ele estava ali há 38 anos, e a gente faz mais ou menos um cálculo, se ele estava ali há 38 anos, vamos dizer que ele, a partir dos 10 anos, ficou doente. E por uma doença ficou paralítico. Então esse homem estava lá com 48 anos de idade, e há 38 anos ele estava ali. Meus irmãos, eu queria, a partir dessa palavra, fazer essa reflexão. Quando ele responde, eu não tenho ninguém, ele está imbuído de uma tristeza e de uma indiferença. Porque nós podemos criar várias situações. Imagina o coach, ele está lá. Vamos pensar que ele só tem a movimentação dos braços, tá? Não tem a movimentação das pernas. Você acha que em 38 anos ele não ia conseguir fazer assim, ó? Com certeza em 38 anos ele ia estar aqui, ó, na beira da piscina. Porém ele estava tão imbuído de uma assídia. O que é assídia? De uma tristeza profunda, de uma indiferença, porque ele estava se mantendo nessa porta dos fundos. Ele estava insistindo em ficar ali como um doente. Ele perdeu a esperança. A esperança. Ele estava tão imbuído na morte, no sofrimento de todo mundo, que ele não tinha mais o otimismo cristão. E quando o Senhor chega até ele, veja bem, olha só a pergunta de Jesus. Jesus chegou até ele e perguntou: queres ficar curado? Jesus é um homem extraordinário. Ele vem da Galileia e entra por essa porta da morte e chega até essa pessoa que está ali, que perdeu toda a esperança por causa do meio, porque ele estava nessa porta da morte. E Jesus não pergunta alguma coisa: oh, quer comer? Está com sede? Jesus vê o homem e pergunta: queres ficar curado? O paralítico tinha toda a condição de dizer: sim, Senhor, eu quero ficar curado. Mas ele nem reconhece o Senhor. O que ele fala? Senhor, eu não tenho ninguém. Ué, mas Jesus não perguntou: quantas pessoas estão aqui contigo? Jesus não perguntou: será que não tem alguém que consegue te levar até lá? Jesus não fez essa pergunta. Jesus perguntou para o paralítico, nesse local, da piscina de Betesda: queres ficar curado? A pessoa estava tão sem esperança, estava tão cru, sem nada, que ele respondeu uma outra coisa: Senhor, eu não tenho ninguém. Porque ele estava fixo na morte. Quando ele responde para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém, ele está fixo no comodismo. Ele está no mesmo local. Volto a fazer a representação. Você acredita que em 38 anos ele não conseguia mover meio centímetro? Pô, mas em 38 anos ele ia conseguir andar 3 metros. Andar não, se arrastar em 3 metros. Porém, ele se deixou levar pelo comodismo.
um torpor. Ele não cresce. Ele não cresce. Não, dentro dele, o otimismo da possibilidade de entrar na piscina, porque o foco não é a piscina. Porque a piscina está lá nessa porta dos fundos, que vive uma ficção, que vive só de ficção. E por que só vive de ficção? Porque o texto sagrado vai dizer: de tempos em tempos o anjo descia do céu. Parece que nós estamos na nossa sociedade esperando que Jesus apareça na nossa frente e diga: converta-se, porque aí você vai buscar a conversão porque você se assustou porque viu Jesus. Perigoso até morrer. Infarta na hora. Pá! A sociedade está esperando isso. A sociedade reclama de tudo. Está conveniente com tudo. Meus irmãos, está lá. Essa atitude é para nós refletirmos o quanto nós estamos vivendo um comodismo. Eu não me converto. Ah, Senhor, eu não tenho ninguém que me fala de Jesus. Ah, padre, mas eu não tenho aquele meu amigo que vai comigo na missa. Ah, mas ninguém me convida para ir na novena. Essa é a resposta da sociedade. Por muitas vezes é a nossa resposta. Num comodismo, a gente está lá, a gente não conversa. A gente não pede ajuda. A gente não pede oração. Nós estamos como esse coxo, está dizendo: Senhor, eu não tenho ninguém. Porém, a nossa resposta tem que ser: Senhor, eu tenho você. A resposta tem que ser: Senhor, eu tenho a igreja. Está em pecado? Senhor, eu tenho um padre para poder me confessar. Ai, mas eu não gosto daquele padre, mas vai na outra paróquia. Ai, mas eu não tenho carro, mas vai a pé. Ah, mas é muito longe, mas faça o exercício. Ai, mas eu não tenho roupa, mas vai com a sua roupa que você lava a casa. A gente vai vivendo um comodismo para insistir nisso. Eu não tenho ninguém para culpar uma outra pessoa. Esse comodismo que não nos permite um diálogo, que não nos permite ser verdadeiros. Porém, o texto sagrado também vai levar nós a refletir uma outra coisa: o egoísmo. O texto sagrado nos provoca a refletir isso. Uma sociedade egoísta. Por quê? Porque está dizendo: veio lá, a água mexeu, mas tem um outro que entra primeiro do que eu. A sociedade hoje, todo mundo quer tirar proveito de todo mundo. A gente mete o pau no governo. Mete o pau no governo. Porém, quando você tem que pagar o imposto, você paga? Ou você tenta burlar o imposto? Quando você vai fazer uma compra no comércio, você pede sua nota fiscal? Porque você omite de pedir a nota fiscal, o mercado não paga imposto. Ele não pagando imposto, ele pode taxar o preço que ele quiser. Em primeiro lugar, vantagem em cima de tudo. Ser sempre o primeiro. Eu estava vindo de Passo Fundo, de avião, e eu fui o último a entrar. Quer dizer, achava que eu era o último que tinha entrado na parte do embarque. Aí veio uma outra pessoa e ficou atrás de mim. E o embarque, Passo Fundo é pequenininho, eu estava lá, aí essa pessoa que estava atrás de mim.
Essa pessoa, na hora que começou a caminhar a fila, ele falou, dá licença que eu tenho que ir no banheiro. Opa, sou educado, por favor, vá ao banheiro. E o banheiro estava na metade da fila. Ele entra no banheiro e sai. E se posiciona onde? Na metade da fila. Ah, Marquinhos, mas vai discutir, é só uma questão de fila. Se de pecadinho em pecadinho você fica cometendo, você vai para os quintos dos infernos. Porque se eu não tenho o caráter de respeitar uma fila, eu não vou ter o caráter de, quando aparecer 5 mil reais na minha frente, de procurar uma pessoa que perdeu aquela carteira. Porque quando nós olhamos o texto bíblico, meus irmãos, está dizendo, quando eu tento, tem um outro que entrou primeiro do que eu. Eles não se ajudam. Ninguém se alegra com a condição do outro. Por exemplo, você vai partilhar com o seu amigo que você ganhou a herança da sua família. Aí a pessoa fala, nossa, que legal. Aí termina de conversar com você, daí vai para outro e fala assim, olha, o fulano de tal ganhou a herança, você vai ver, agora ele vai mudar. Vai se tornar uma pessoa prepotente. Você vê quando você tem um amigo, quando você tem uma amiga, que você compartilha e a pessoa se alegra contigo. E não vai ter um porém ou um mas. Nossa, que legal! Porém... Quando nós estamos nesse meio, Senhor, não tenho ninguém, ele está vivendo esse índice de egoísmo. De uma destruição da relação fraterna. Tem um vídeo na internet que é muito interessante. O rapaz, normal. Aí está numa cidade grande, uma pessoa chega com um carrão, e ele vai lá e fala assim, ó, você pode me ajudar? Eu estou sem dinheiro, precisaria comer um lanchinho e tal, papapá. A pessoa desce do carro, nem olha na pessoa. E sai. Tudo bem que a sociedade hoje mete medo em todo mundo, né? Porque o índice de criminalidade está enorme. Porém, essa mesma pessoa senta do lado de um mendigo que está comendo uma marmita. E ele senta. Irmão, posso comer com você? Eu não tenho comida. O que o mendigo faz? Não, irmão, senta aí, ó. Vamos comer junto, porque a vida não é fácil, né? Se você está com fome, come junto comigo. Meus irmãos, o mendigo não está sendo exemplo da exceção. Ele está sendo a regra. Amar o seu próximo como a ti mesmo estará vivendo todo o Evangelho. Porque quando nós temos o Senhor, a caridade ela é potencializada. Mas quando eu dou essa resposta, eu não tenho ninguém, eu me inundo do meu egoísmo. Uma outra parte que o texto bíblico vem fazer a gente refletir é o favoritismo também. O jeitinho brasileiro, né? O apadrinhamento. Então, para eu subir numa competência da empresa, eu puxo o saco, falo mal dos outros, puxo o saco, falo mal dos outros, para eu galgar algum cargo. Você não cresce por aquilo que você é, pela sua competência, pela sua liberdade, a sua forma de despojamento, de ajuda ao próximo.
vive de favor. Porque o coxo deu essa resposta para Jesus. Voltando para o texto bíblico, Jesus olha para ele, sabe que ele está ali há 38 anos, e ele pergunta, quer ficar curado? E o coxo responde dos outros, Senhor, eu não tenho ninguém me ajuda a levantar daqui. E começa a botar a culpa no outro. Esse favoritismo que eu estou dizendo para nós refletirmos é que perdeu-se a potência do esforço pessoal. Eu não tenho ninguém que me ajude a fazer a tarefa, por isso que a minha casa é bagunçada. Eu não tenho empregada, por isso que minha casa está suja. Eu não tenho ninguém que me ensine, por isso que eu sou incompetente em algumas áreas. A pessoa perde a visão. Meus irmãos, nós precisamos mudar o nosso vocabulário e começar a dizer, eu tenho a Ti, Senhor. Repete junto comigo, Senhor Jesus, eu tenho você. Eu não estou só. E também no texto sagrado a gente vê a frustração. E essa frustração ao ponto de perder uma virtude teologal, que é a esperança. No batismo, nós recebemos essas 3 virtudes: fé, esperança e caridade. Está em nós, isso é intrínseco. E quando esse coxo ele fala, eu não tenho ninguém, ele já perdeu a esperança, o otimismo cristão. Eu fiquei muito impressionado com o seu Henrique Moseley, lá em Erechim. Com 90 anos, numa alegria, tudo apontando para o bem. E aí ele conta uma coisa que ele estava assistindo a televisão, e que uma criança, já adolescente, ajudando a mãe a vender coxinha, e ele acordava de madrugada, ajudava a mãe a fazer a coxinha, depois ele ia vender as coxinhas, voltava no final da tarde, dava o dinheiro para a mãe, tomava banho e ia para a escola estudar. Quando ele chegava da escola, ele ajudava a mãe a limpar. E aí a repórter, para dar a questão do espetáculo, né? Vamos criar o sensacionalismo. Nossa, mas você tira toda essa força de onde? Aí o seu Henrique fala assim, que ele respondeu, todas as vezes que eu vou trabalhar com a minha mãe, eu faço o sinal da cruz. E todas as vezes que eu saio para vender as coxinhas, eu também faço o sinal da cruz. A criança tem a mãe, tem uma esperança de melhoramento de vida. Porém aqui, meus irmãos, esse coxo, ele está tão frustrado que o otimismo cristão foi embora. Nossa, tive na Canção Nova, fiz uma experiência maravilhosa naquela quinta-feira de adoração, porque a Salete cantou, e ela canta muito bem com a Lília, o ministério é maravilhoso, e aquele menino rouco que estava pregando, que é o 4º fã da Salete. E aí quando você começa a partilhar, quando você volta para casa, aí a pessoa chega para você assim, mas você foi lá, né? Mas amanhã você vai ver, o mundo já vai te jogar um banho de água fria. Só que a sociedade fala, pois é verdade, né? Não tem que dizer é verdade. Tem que repetir, eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor.
Porque esse coxo está dizendo de uma frustração. Ele não crê mais. Ele não espera. Ele não ama, porque ele está numa sociedade da porta da morte, que é essa porta dos fundos de Jerusalém, onde, meus irmãos, ele perdeu. Ele está num ambiente que ele perde a esperança. Ele perde a capacidade de amar. E não é diferente da sociedade atual, que está assolando a gente. Meus irmãos, está tendo muita coisa na sociedade para tirar a nossa fé. O meu convite a vocês é que nessa quaresma, faça a experiência de parar de ficar assistindo porcariada na TV, na internet. Faça a opção de não ficar abrindo as mensagens do grupo dos seus amigos, que só manda para o grupo sacanagem. A igreja só está pedindo de nós 40 dias. E eu duvido que, se nós vivemos muito bem esses 40 dias, que se quando voltar, depois da Páscoa do Senhor, se você vai ter coragem de ficar olhando aquelas porcarias. Porque o coxo disse isso. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha na piscina. Porque eu vivo essa frustração desse comodismo há 38 anos. Eu vivo esse comodismo há 38 anos, que também gera em mim um egoísmo. Um egoísmo porque eu sou manquinho, eu quero ter um favoritismo. E porque eu sou negro ou sou pardo, eu tenho que ter cota. Nem vou entrar nisso. Porém, a coisa mais absurda que tem é favorecer e não acreditar na capacidade. Nem do negro, nem do pardo, nem do índio, nem do japonês, nem do amarelo. A gente tem que respeitar a fila dos deficientes físicos, a fila preferencial dos mais velhos. Mas dar o jeitinho brasileiro, não. As pessoas frustradas não creem mais e duvidam de tudo. As pessoas frustradas não creem. Quando este coxo responde para Jesus, em vez dele, quando Jesus pergunta, queres ficar curado? Ele não tem. Meus irmãos, atentos aí ao texto bíblico, ele não tem força de dizer sim, Senhor, eu quero ficar curado. Porque ele, frustrado, não tem mais a força de crer. E ele culpa os outros. O Brasil está assim, aí pega e mete o pau num partido. Pô, mas esquece do partido. Esquece da política. Seja você um agente. Uma pessoa ativa na sociedade. Meu Deus do céu, não sei quantas pessoas estão aqui. Vou chutar que tenha 200, 300 pessoas. Se você for um cristão ativo, que vive a fé, que vive a esperança, que vive a caridade, que está contra o comodismo, contra o egoísmo, contra a frustração, a sua casa começa a melhorar, a sua vizinhança começa a melhorar, o seu bairro começa a melhorar. Marquinhos, mas a política do jeito que está, meu Deus. Mas faça você.
Porque senão a gente vai estar respondendo igual o coxo. Não tenho ninguém, Senhor. Mas o que você está fazendo? Nós não sabemos esperar. Não sabemos ser perseverantes. Ah, não, porque o Marquinhos estava lá pregando, ele falou que a gente tem que rezar. Então eu vou rezar. Aí rezei agora. Nem vejo o Senhor direito. O meu coração não está nem ligado a Ele. E eu quero que a minha oração funcione logo após o amém. Não dá. Uma sociedade ativista, uma sociedade maluca, que empurra todo mundo para todo lado, não é assim. O paralítico, depois de 38 anos, será que não caiu a ficha que ninguém ia ajudá-lo? E aí ele se conforma, ele entra na força. Já que está ruim, então que fique. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Não é dar a resposta, Senhor, não tem ninguém. É dar a resposta, Senhor, eu tenho a Ti. É dar a resposta como paralítico de Marcos capítulo 2, de 1 a 12. Gente, eu estou paralítico, eu não consigo. Jesus está em tal casa, pelo amor de Deus, me leve até lá. Peça ajuda. Você não está conseguindo rezar mais, vá até o seu colega e diga assim: você pode rezar comigo uma Ave Maria? Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Não é se conformar com a sociedade. Não é se conformar aos apelos do aborto, à destruição da família. Nunca se conformar a isso. Dar a resposta: sim, Senhor, eu tenho. Eu tenho, Senhor. Quando nós esperamos no Senhor, as mudanças são possíveis. Quando nós esperamos no Senhor, as mudanças se tornam possíveis. Feliz é a nação que tem o Senhor como herança. Nós vamos dar esta resposta a todos: sim, eu tenho Jesus. E nós vamos retirar da nossa boca: Senhor, não tenho ninguém. Daqui a pouco o Senhor vai estar no nosso meio, a Santíssima Eucaristia no altar. E o convite que eu faço a cada um que está aqui presente é olhar para o Senhor e dizer: eu tenho a Ti, Senhor, eu tenho a Ti, Senhor, eu tenho a Ti, Senhor. Porque quando nós esperamos no Senhor, as mudanças são possíveis. E quando o Senhor estiver aqui, e Ele te fazer a pergunta: quer ficar curado? Qual é a sua resposta? Sim, Senhor, eu quero. A gente pode estar numa situação como um paralítico, com muitos problemas. Eu ainda hoje trabalho todo o meu ser porque eu perdi a minha mãe. Eu não estou com a minha mãe viva, mas eu tenho Jesus. O que você perdeu, que você está dando a resposta: Senhor, eu não tenho ninguém.
O nosso convite é olhar para Jesus e dizer: eu tenho a Ti, Senhor. Vamos fechar os nossos olhos um momento. E refletir essa palavra, esse diálogo, porque Jesus, Ele poderia ter entrado pela porta de Jerusalém, mas Ele entra pela porta onde estavam os coxos. Nosso Deus Todo-Poderoso vem até nós e Ele faz a pergunta: Maria, Pedro, Henrique, Evanilde, Sérgio, Márcia, Pedro, Maria Clara, queres ser curado? E a sua resposta tem que ser: sim, Senhor, eu quero. O próprio Senhor vem até nós com o seu poder e a sua glória. E Ele visita cada coração. Ele sabe qual é o seu problema. Ele sabe qual é a dificuldade que você está passando. Ele viu o coxo. Ele sabia que aquele homem lá era paralítico. E Ele pergunta: queres ser curado? E você vai dizer para Ele: sim, Senhor, eu quero. Vai soltando devagarzinho a sua voz na oração do Espírito. E você vai dizer, você continua rezando. E todo o seu ser é envolvido pelo Espírito Santo de Deus. E o seu corpo todo é movido: sim, Senhor, eu quero ser curado. Sim, Senhor, eu quero ser liberto. Sim, Senhor, porque eu tenho a Ti. Eu tenho alguém que é o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Santo dos Santos. A Ele toda a honra e toda a glória, e que se manifesta dos séculos dos séculos na Santa Igreja, com o magistério, com o Papa, com os cardeais, com os bispos, com o leigo que está ali na paróquia. Sim, Senhor, eu quero ser curado. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.